Daremos início nos trabalhos dessa casa essa noite, então. Hoje a comunidade convidada para a leitura do texto bíblico é a comunidade da Forquilha do Cedro, e nos honra com a sua presença o padre José Alceu, que é um filho da comunidade. Seja à vontade, padre. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: é inevitável que aconteçam escândalos, mas ai daquele que produz escândalos. Seria melhor para ele que lhe amarrassem uma pedra de moinho no pescoço e o jogassem no mar do que escandalizar um desses pequeninos. Prestai atenção. Se o teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti 7 vezes num só dia, e 7 vezes vier a ti dizendo: estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderias dizer a esta moreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Palavra da salvação. Obrigado pelo convite me feito para proclamar a palavra de Deus hoje e tecer um comentário. E a palavra é do dia. Não busquei outras palavras. Aquela que toda a igreja a nível mundial hoje escuta, reflete e se anima. O texto é de São Lucas, o capítulo 17 e o versículo de 1 a 7. 6 versículos. E Jesus que disse a seus discípulos, não disse para a multidão, disse para os seus que estavam próximos e que deveriam levar a missão depois. Disse assim o seguinte: é inevitável que aconteça escândalos. Parece que o que dá ibope hoje são os escândalos, mas para nós deveríamos evitar. E então é inevitável que aconteça escândalos, mas ai daquele que produz escândalos. Então, sobretudo no meio político, esta palavra é bastante forte. Então nós somos chamados a ter esse cuidado para não escandalizar, sobretudo os pequeninos. E depois diz Jesus, prestai atenção. Então Jesus muda de assunto aqui. Está falando para os discípulos. A primeira coisa é esta: cuidado com o escândalo. A segunda: se o teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. E muitas vezes, se 7 vezes vier durante o dia, que sempre se deva oferecer o perdão. Então esta é outra palavra da liturgia de hoje. Perdoar sempre. O perdão deve ser a nossa atitude. Porque o que nós mais queremos é que Deus nos perdoe, nos acolha como somos. Então isso devemos também fazer para os demais. E é um tema que cada vez mais se torna difícil. É o tema de perdoar. Uma sociedade intimista, materialista, individualista, egoísta, é mais difícil perdoar. Até porque o perdão não é um gesto somente humano, mas é divino. Perdoa só quem tem fé. É o que vamos ver mais adiante aqui. Então os apóstolos disseram para Jesus, diante do escândalo, como não escandalizar? Diante do perdão, como perdoar? Que tão difícil que é isso. Os discípulos disseram então para Jesus, aumenta a nossa fé. Então não cometer escândalos e perdoar é um ato de fé. Só quem tem fé consegue perdoar e não escandalizar. Eu penso que esta é a mensagem de hoje. E Jesus disse mais ainda sobre a fé. Se tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda. Então a fé move montanhas. A fé nos faz vir aqui
aceitar estar nesta missão. É um ato de fé, porque humanamente não é nada fácil. Então agradecemos a mensagem do Evangelho de hoje. Que o Senhor também aumente a nossa fé, que procuremos aumentar a nossa fé, para não escandalizar e perdoar sempre. Com a proteção de Deus e em nome do povo de Santa Rosa do Sul, e havendo quórum suficiente, declaro abertos os trabalhos dessa 38ª sessão ordinária referente à terceira sessão legislativa da 8ª legislatura. Antes de darmos seguimento a essa sessão, gostaria de propor aos senhores vereadores para estendermos o convite ao Padre José Alceu para a sua participação na sessão do dia de hoje. Os que forem favoráveis permaneçam sentados. Está aprovado por unanimidade. Obrigado. É com grande satisfação que convido o Padre José Alceu a fazer parte desta mesa diretora durante os trabalhos desta sessão, que posteriormente falará sobre sua trajetória missionária. Seja bem-vindo a esta casa, Padre. Muito obrigado. Submeto a deliberação do plenário o teor da ata da sessão anterior. Não havendo manifestações contrárias, submeto à votação pelo plenário o teor da ata da sessão anterior. Está liberado para votação, senhores vereadores. Está aprovado por unanimidade. Continuando os trabalhos da sessão, solicito a leitura das matérias constantes no expediente de hoje. Mensagem número 025/2019. Excelentíssimo senhor Adílio Pereira da Silva, presidente da Câmara Municipal. Senhor presidente, senhores vereadores. Cumprimentando-os cordialmente, encaminho para apreciação desta Casa Legislativa o projeto de lei PE número 1171/2019, que autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com a Associação Âncora, Comunidade Terapêutica de Santa Rosa do Sul e da outras providências. Como já é de vosso conhecimento, a Associação Âncora é de uma instituição legalmente constituída, sem fins lucrativos, que busca, através da proteção social, especial de atendimento assistencial, a recuperação de indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal ou social, por ocorrência de uso de substâncias psicoativas. Tendo em vista as dificuldades da manutenção das despesas com alimentação, instalações, pagamento de funcionários e equipe técnica, estamos encaminhando para apreciação de vossas senhorias o presente projeto de lei que autoriza a firmar convênio com a instituição, no intuito de também podermos colaborar para o bom desempenho de suas atividades no atendimento à população atingidos pelo consumo dessas drogas. Para tanto, estamos destinando, neste ano, a transferência de R$6 mil, correspondentes ao quarto trimestre de 2019, o que representa R$2 mil ao mês, e serão disponibilizados à associação em 2 parcelas de R$3 mil, e sua liquidação até 31 de dezembro. Ante o exposto, dada a relevância da matéria, e em virtude do tempo exíguo causado pela dificuldade da associação em apresentar a documentação necessária, solicito aos senhores edis a apreciação do aludido projeto em regime de urgência. Atenciosamente, Nelson Cardoso de Oliveira, Prefeito Municipal. Projeto de Lei PE número 1171/2019. Nelson Cardoso de Oliveira, Prefeito Municipal de Santa Rosa do Sul, usando das atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município, artigo 52, inciso 4, apresenta à Câmara de Vereadores para análise e deliberação o seguinte projeto de lei, artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a celebrar convênio com a Associação Âncora, Comunidade Terapêutica de Santa Rosa do Sul, inscrito no CNPJ 26.960.306.000, ao contrário, 83,
para custeio de despesas relacionadas à proteção social especial, de atendimento assistencial destinado a indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal ou social por ocorrência de uso de substâncias psicoativas. Artigo 2º. O valor da subvenção será definido anualmente através de convênio com base na disponibilidade orçamentária. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1 de novembro de 2019. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. O Gabinete do Prefeito, em 1 de novembro de 2019, assinado Nelson Cardoso de Oliveira, Prefeito Municipal. Projeto de Resolução PL número 074/2019. Dispõe sobre a baixa do patrimônio público da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Rosa do Sul, de bens imóveis que especifique e da outras providências. A mesa diretora da Câmara de Vereadores de Santa Rosa do Sul, no uso de suas atribuições que lhe confere o regimento interno, apresenta ao plenário para análise e deliberação o seguinte projeto de resolução. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Legislativo Municipal autorizado a proceder à baixa do patrimônio da Câmara Municipal de Vereadores dos bens inservíveis e sem valor patrimonial, listados no anexo 1 desta resolução, por se encontrarem em desuso e em situação precária de utilização, conforme parecer de avaliação da comissão especial designada para este fim. Artigo 2º. Os bens móveis que se refere ao artigo anterior serão encaminhados ao setor competente da Prefeitura Municipal para destinação final, mediante comprovante de entrega, conforme anexo 2 dessa resolução. Artigo 3º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Santa Rosa do Sul, 6 de novembro de 2019, assinado Adílio Pereira da Silva, presidente, Anselmo de Souza Bittencourt, vice-presidente, Tiago da Rosa Bittencourt, primeiro secretário, e Lenoir de Oliveira Martins, segundo secretário. Anexo 1. Lista de bens móveis da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Rosa do Sul. Descrição do patrimônio. Cadeira preta com rodinhas, número do patrimônio 85, data 1/7/2010. Cadeira em tecido azul, patrimônio 98, 1/7/2010. Balcão em madeira cerejeira, sem identificação, 1/7/2010. Armário aéreo 3 portas, em cerejeira, sem identificação, data 1/7/2010. Aparelho de ar-condicionado marca Consul de embutir, um aparelho de ar-condicionado marca Gri Electric de embutir, aparelho de ar-condicionado marca Gri Electric de embutir, mesa antiga de vereador, cadeira em madeira com assento em tecido, 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 patrimônio 179C, cadeira em madeira com assento em tecido, patrimônio 180C, cadeira em madeira com assento em tecido, patrimônio 181C. Tribuna em madeira azul, número do patrimônio 72. Mesa em madeira azul, presidência plenária, número do patrimônio 73. Geladeira frigobar marca Consul, número de patrimônio 183C. Balcão com pia, número 175C. Fogão a gás, número 13C. Todos se encontram na garagem da Prefeitura e todos têm a data de 1/7/2010. Estante, arquivo em madeira, 155C. Estante de aço, número 152C. Estante de aço, número 153C. Estante de aço, número 154C. Mesa em madeira para som, número 74C. Quadro em madeira, brasão legislativo, 147C. Gaveteiro azul, operador de som, sem identificação. Trilho de cortina para a janela, sem identificação. Trilho de cortina para a janela azul, com 160 centímetros, sem identificação. Trilho de cortina para a janela azul, com 160 centímetros, sem identificação. Suporte de parede para a TV, sem identificação. Gravador de fita cassete, número de patrimônio 059. Estabilizador para computador, sem identificação. Computador marca satélite, sem identificação. Impressora HP, sem identificação. Aparelho de fax, número 095. Cadeira giratória, número 001. Cadeira giratória, número 96. Impressora Canon, sem identificação. Aparelho de telefone, número 0149. Aparelho de telefone Ibratel, sem identificação. Cadeira quadrada em couro vermelha, sem identificação. Cadeira quadrada em couro vermelha, sem identificação. Monitor de computador 13, número 003. Cadeira quadrada, madeira com assento em tecido, sem identificação.
e aparelho telefone móvel Intelbras sem identificação. Estabilizador para computador sem identificação. Estabilizador para computador protetor BMI sem identificação. Estabilizador para computador sem identificação. Estabilizador para computador Forceline sem identificação. Impressora HP número 021. Computador Yoshi sem identificação. Estabilizador som Texat sem identificação. Transformador para impressora sem identificação. Canto de mesa azul número 019. Impressora Sharp sem identificação. Monitor de computador 13022. Monitor de computador marca LG 16 sem identificação. Mesa com uma gaveta azul sem identificação. Mesa em madeira cerejeira número 083. Mesa em madeira cerejeira sem identificação. Câmara Municipal de Vereadores de Santa Rosa do Sul, em 6 de novembro de 2019, assinado pela mesa diretora. Esses são os bens inservíveis e os outros anexos se encontram aqui na Câmara de Vereadores e também pelo site. É disponível ao acesso de todos. Projeto de Lei Ordinária PL número 1172/2019. Altera dispositivos da Lei número 883, de 20 de dezembro de 2011 e da outras providências. Usando das atribuições legais que lhe confere o inciso 1 do artigo 32 do Regimento Interno, a mesa diretora apresenta ao plenário para análise e deliberação o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica alterado o anexo 1, que menciona o artigo 10 da Lei nº 883, de 20 de dezembro de 2011, passando a vigorar com os seguintes valores. Anexo 1. Estrutura de vencimentos. Grupo de cargos. A. Agente de serviços gerais. Uma vaga. Carga horária semanal, 40 horas, valor R$ 1.181,48. Nível de cargo A. Agente de atendimento. Uma vaga. Carga horária semanal, 40 horas, R$ 1.243,66. Agente administrativo. Categoria B. 40 horas, R$ 2.020,96. Técnico em contabilidade, categoria B, 30 horas, valor R$ 3.847,56. Oficial legislativo, grupo C, uma vaga, 30 horas semanais, R$ 3.849,89. Grupo de cargos, B, assessor do gabinete da presidência, carga horária semanal, 40 horas, R$ 1.243,67. Grupo de cargos B, diretor-geral, 40 horas, R$ 2.331,87. Grupo B, controlador interno, 40 horas, R$ 2.020,95. Grupo C, assessor legislativo, 20 horas, R$ 1.554,57. Assessor jurídico, nível C, carga horária semanal, 10 horas, R$ 2.487,31. Fica alterado o anexo 2 da Lei nº 883, de 20 de dezembro de 2011, passando a vigorar com os seguintes valores. Anexo 2, dos vencimentos para a progressão da carreira. Carreira vertical e os níveis horizontais. Carreira 1, nível 1, R$ 1.181,48. Nível 2, R$ 1.216,92. Nível 3, R$ 1.253,43. Nível 4, R$ 1.291,03. Nível 5, R$ 1.329,76. Nível 6, R$ 1.369,65. Nível 7, R$ 1.410,74. Nível 8, R$ 1.453,07. Nível 9, R$ 1.496,66. E nível 10, R$ 1.541,56. A tabela também se encontra disponível, anexo aqui ao projeto, nas dependências da casa e pela internet. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir do dia 1º de janeiro de 2020. Câmara Municipal de Santa Rosa do Sul, em 7 de novembro de 2019, assinado pela mesa diretora. Justificativa. Respeitando os princípios básicos da administração pública quanto à legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, que dispõe o artigo 37, assim como os preceitos do parágrafo 1º do artigo 29A da Constituição Federal, assim como o artigo 3º da Lei 883, de 20 de dezembro de 2011,
Ainda, visando readequar os vencimentos dos servidores ao grau de complexidade e responsabilidade de cada cargo, bem como respeitando a classe, divisão básica da carreira, que agrupa os cargos hierarquizados, segundo o nível de escolaridade, atribuições e responsabilidades. Apresentamos o presente projeto de lei para análise e deliberação desta colenda Casa Legislativa. Diante do exposto, solicitamos a aprovação unânime ao referido projeto. Câmara de Santa Rosa do Sul, 7 de novembro de 2019, assinado pela mesa diretora. Projeto de Lei Ordinária PL número 1173/2019, da denominação ao campo de futebol que especifique e dá outras providências. Artigo 1º. O campo de futebol municipal que especifica, localizado na comunidade de Novo Horizonte, Estrada Geral, anexo à Igreja Católica, denominar-se-á doravante de Campo de Futebol Raulino João da Silva. Artigo 2º. As despesas decorrentes da execução da presente lei correm por conta de dotação própria do orçamento da Prefeitura Municipal de Santa Rosa do Sul. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, Câmara de Vereadores, em 8 de novembro de 2019, assinado Pedro Dávila da Cunha. Raulino João da Silva, nascido em 5 de julho de 1900, a data aqui está errada, morador na comunidade de Novo Horizonte, era casado com Natalina Luz da Silva e desde então tiveram 6 filhos. Sua profissão era na agricultura, também foi servidor público deste município por mais de 15 anos. Sempre foi muito ligado à sua comunidade, onde por muitas vezes participou da comissão da igreja, pois também era muito religioso. Uma das grandes paixões de Raulino João da Silva era o esporte, principalmente o futebol, no qual sempre foi grande incentivador de seus amigos e familiares a participarem dos campeonatos municipais de futebol. Em 7 de maio de 2006, data de seu falecimento, Raulino João da Silva deixa muitas saudades a seus familiares e amigos. Diante do exposto, eu, Pedro Dávila da Cunha, vereador com assento nesta Casa Legislativa, usando das atribuições legais que me confere e a pedido da família de Raulino João da Silva, venho através do presente encaminhar ao plenário para análise e deliberação o projeto de lei PL número 1173/2019, supracitado. Atenciosamente, assinado o vereador Pedro Dávila da Cunha. Portaria PL número 0010/2019. Nomeia a Comissão Especial de Avaliação de Bens Públicos. O presidente da Câmara Municipal de Santa Rosa do Sul, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica e Regimento Interno, resolve. Artigo 1º. Nomear o servidor Valdinei de Vargas Lopes, oficial legislativo, e os vereadores Anselmo de Souza Bittencourt e Pedro Dávila da Cunha, para compor a Comissão Especial de Avaliação de Bens Públicos para os cargos de presidente e membros, respectivamente. Artigo 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, Câmara de Santa Rosa do Sul, em 6 de novembro de 2019, assinado Adílio Pereira da Silva, presidente, e Tiago da Rosa Bittencourt, primeiro secretário. Convite. Senhor presidente, senhores vereadores, o prefeito municipal de Santa Rosa do Sul, senhor Nelson Cardoso de Oliveira, juntamente com o mestre Fernandes da Luz, faixa preta, sexto dan, sente-se honrados em convidá-los para participar da troca de faixa e entrega de certificados aos alunos do projeto de Taekwondo Criança Feliz, exercício de 2019, que acontecerá no dia 16 de novembro do corrente ano, às 16 horas, no Parque de Eventos, durante as festividades da 8ª Polvilhana. Venha fazer parte de mais este grande momento de nosso município. Atenciosamente, Nelson Cardoso de Oliveira e mestre José Fernandes da Luz. Requerimento PL número 012/2019. Excelentíssimo senhor Adílio Pereira da Silva, presidente da mesa diretora da Câmara Municipal de Santa Rosa do Sul, nesta. O signatário com assento nesta Casa Legislativa requer à mesa diretora, depois de ouvido do outro plenário, na forma regimental, que o projeto de lei PE número 1171/2019, que autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com a Associação Âncora Comunidade Terapêutica de Santa Rosa do Sul e da outras providências, tramite em regime de urgência simples, dada a relevância da matéria. Câmara de Santa Rosa do Sul, 11 de novembro de 2019, nesses termos pede deferimento Joelson Farias Pereira. Pronto, senhor presidente. Submeto à votação pelo plenário o requerimento PL número
0012/2019, que requer regime de urgência simples para a tramitação do projeto de lei PE número 1171/2019, que autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com a Associação Âncora, Comunidade Terapêutica de Santa Rosa do Sul, e da outras providências. Está liberado para a votação, senhores vereadores. Está aprovado por unanimidade. Passamos à ordem do dia de hoje. Coloco em discussão em segundo turno o projeto de lei PL número 1169/2019, que dá a denominação à rua que especifique e dá outras providências, em homenagem a José Antônio Machado. Está em discussão, senhores vereadores. Não havendo quem queira discutir, submeto à votação em segundo turno do projeto de lei PL número 1169/2019, que dá a denominação à rua que especifica e dá outras providências em homenagem a José Antônio Machado. Está liberado para a votação, senhores vereadores. Vereador Pedro, seu voto. Está aprovado por unanimidade. Solicito a leitura do relatório da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento referente ao projeto de lei PE número 1170/2019. Comissão de Finanças e Orçamento. Eu, Igor de Souza Teixeira, vereador com assento à Câmara Municipal de Santa Rosa do Sul, relator da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, analisando os termos do projeto de lei PE número 1170/2019, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2020 e da outras providências, passo a relatar. Nada encontrei no referido projeto que venha em desacordo com os interesses do município e com o próprio orçamento. Diante do exposto, sou favorável à matéria em destaque e recomendo ao plenário sua aprovação. Câmara de Santa Rosa do Sul, Sala das Comissões, em 6 de novembro de 2019, assinado presidente Moisés de Melo Reus, relator Igor de Souza Teixeira e membro Pedro Dávila da Cunha. Coloco em discussão em primeiro turno o projeto de lei PE número 1170/2019, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2020 e da outras providências. Está em discussão, senhores vereadores. Não havendo quem queira discutir, submeto à votação em primeiro turno do projeto de lei PE número 1170/2019, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2020 e da outras providências. Está liberado para a votação, senhores vereadores. Está aprovado por unanimidade. Não havendo uma matéria constante anunciamos para a próxima sessão a discussão e votação em segundo turno do projeto de lei PE número 1170/2019, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2020 e da outras providências. E em um único turno do projeto de lei PE número 1171/2019, que autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com a Associação Âncora, Comunidade Terapêutica de Santa Rosa do Sul, e da outras providências. Fica encerrada a ordem do dia de hoje. Antes de passar a palavra ao grande expediente, concedo a palavra ao padre José Alceu para seu pronunciamento.
pessoa dele, quero agradecer e cumprimentar todos os vereadores que aqui estão, juntamente com a Assembleia e as pessoas que vieram aqui e nos acompanham. Pediu para mim falar um pouquinho do meu histórico. Eu sou natural aqui da Forquilha do Cedro, filho do Angelino Horácio Albino e da Benta Santana Albino. Me criei com meus pais na lavoura, vizinho do falecido senhor Alzemiro, o pai do Adílio. Os irmãos dele convivemos juntos no tempo de criança. E aos 14 anos de idade eu fui para o seminário vocacionista Pio XII, aqui do bairro Pinheirinho. Vivia aqui num ambiente religioso. A minha avó Dorvalina, avó Durva, vivia aqui na praça, muito religiosa. Quando chegava um padre aqui, geralmente ia na casa dela. Ela sempre rezando o terço. E o ambiente de festa, a gente comprava roupa nova para ir para a festa ou para ir à missa. Um ambiente muito favorável. E me senti chamado para o sacerdócio. E aos 14 anos, 15 anos por aí, o pai me levou pela mão para o seminário. Porque eu não conhecia nada ali em Criciúma. Não sabia ir sozinho. Fui e vi que era aquilo. Então depois estudei ali. Entrei em 1978. Fiquei até o 1982. Em 83 eu fui para Bauru, interior de São Paulo, onde fiz uma outra etapa formativa chamada noviciado. Depois de 84 e 85, fiz a faculdade de filosofia em Curitiba. Depois voltei para Minas Gerais, ou melhor, fui morar por primeira vez num trabalho social junto a um orfanato que a congregação tem para crianças carentes daquela cidade. Ali fiz o estágio de 1 ano, depois vim para São Paulo, capital, iniciar os estudos da faculdade de teologia, que são de 4 anos. Comecei ali em São Paulo em 1987, fiquei 2 anos e o trabalho pastoral foi junto à favela da Água Branca, que era vizinha da nossa casa. Uma grande experiência pastoral, trabalhar na favela, na periferia de São Paulo. Depois vim para Curitiba para ser auxiliar na formação dos filósofos e estudando teologia. E depois do ano de... que ano agora? Me ordenei diácono antes de terminar a teologia. E depois, aqui em Santa Rosa do Sul, fui ordenado sacerdote na terra natal, no ano de 1993. Então, fui ordenado sacerdote, com uma grande festa, grande alegria, filho da terra. A minha primeira missão, aqui foi ordenado em maio, dia 22, e já no mês de julho, dia 5, cheguei em Brasília, como meu primeiro trabalho como sacerdote. Lá vivi 3 anos e meio. Então tive muito acesso até aos poderes lá de Brasília, público, visitei muitas pessoas, e muitos que me visitaram também eu levava até lá para conhecer. Então conheci um pouquinho de Brasília. Depois, um outro trabalho, vim para Minas Gerais, cidade de Passos, casa-mãe dos rogacionistas aqui no Brasil. A congregação dos rogacionistas é de origem italiana. Ali morei 4 anos. Em Passos, ali me dediquei um pouco à pastoral carcerária. Chegando ali, o tema da campanha da fraternidade é sobre os encarcerados. Uma experiência fantástica. 4 anos dedicados ali praticamente aos encarcerados. Depois de 2001, vim para Curitiba, ali assumi a missão de pároco. Por primeira vez, fui ser pároco, 6 anos em Curitiba. E no ano de 2007, eu fui para a Argentina, a primeira saída do país. Fiquei 1 ano na cidade de Córdoba, falando um pouco espanhol. Fiquei 1 ano ali. Depois fui transferido para o Paraguai. Lá morei 6 anos, e 5 como pároco. Pae Chapá e Porém Terei, uma saudação na língua guarani. O Paraguai tem 2 línguas oficiais, o espanhol e o guarani. Uma realidade bastante nua e crua, até porque o padre que foi ali, o primeiro rogacionista, foi o segundo padre. Ele chegou lá e disse para o bispo: eu gostaria de atuar aqui, numa paróquia que fosse a mais difícil da diocese, aquela que ninguém quer, a mais pobre. O bispo disse: só tem uma quase paróquia aí. Então foi lá que ele aceitou e eu assumi como pároco. Realmente, muitos desafios.
porém me lapidou para ir para a África, onde eu estou atualmente. Então, o ano passado eu celebrei 25 anos de padre. Em Santa Rosa também houve uma celebração. Então, no dia 22 de maio desse ano, de sacerdote. Então, ali, estando no Paraguai, já eu ia de férias para o 6º ano, daí que nas férias pensei, bem provável que eu seja o último ano que esteja no Paraguai. Vou viver como se fosse o último ano da minha vida. Ou melhor, de estar lá, como se fosse. Eu fui preparado para isso. E lá no mês de março, abril, estava tomando um tererê, alguns já conhecem, né? O que não estava no Paraguai é o tererê, devido ao calor muito quente. E uma menina, como sempre, nunca fiquei sozinho. As crianças sempre estiveram presentes na minha vida. A criança estava ali, os traços de rosto indígena, a Daisy. Me disse, padre, é verdade que o senhor vai embora esse ano? Eu falei, é verdade. Saiu automaticamente. Depois me disse, e para onde? Eu falei, para a África. Logo em seguida disse, não. Eu nem sei se vou ser transferido esse ano, e menos para a África. Ficou assim. Daí à noite abro o meu e-mail, tinha uma carta do bispo da África, onde estou hoje, contando a realidade da sua diocese, convidando a congregação rogacionista para abrir uma missão lá. E o provincial dizia, ó, religioso, você está disposto a ajudar esse bispo a curto, a médio e a longo prazo? Meus dedos foram automáticos e escrevi sim. Saiu assim. Então aquela criança foi um anjo que me preparou para isso. E à noite eu pensava comigo, que loucura que eu fiz. O ano que vem estarei na África. Mas eu estava aberto, me preparando, me despedindo já internamente, me colocando à disposição de Deus. E eu dizia, ó, será o que eu vou fazer depois daqui? E não tive dúvida. O Senhor me chamou para a África. Só não posso dizer não. O provincial depois confirmou comigo e disse, sim, quero ir, porque Deus me chamou para esta missão. E lá cheguei, no dia 13 de dezembro de 2015. Agora, no próximo mês, estarei lá há 4 anos. Há 4 anos. Parece que cheguei ontem. Então, outro continente, outra cultura, uma mudança de vida muito grande. Agora estou um pouquinho gordo, já adquiri mais. Nos primeiros 9 meses que lá estive, perdi 12 quilos. Confronto muito grande. Muito grande. As doenças, as enfermidades. Já tive mais de 15 malárias. Mais de 15. A malária é terrível. Quando passamos por ela, se não cuidar imediatamente, ela mata. A febre alta pode chegar no cérebro, ter uma malária cerebral. Muitos lá são loucos nesse sentido, por falta de condições. E é uma das doenças que mais mata na África, não somente em Angola. E ela começa com a picada do mosquito, a fêmea, sobretudo à noite. Então não tem um remédio preventivo. Você combate depois da picada da fêmea do mosquito. Então, muito, muito difícil a realidade. E eu não fui sozinho. Foi comigo um sacerdote da Índia, Padre Roy. A congregação tinha um membro, é uma comunidade internacional. Um jovem sacerdote, muito capaz. Falava inglês, porém já passou pelo Brasil para aprender o português. Depois de uns 7 meses que lá estávamos, fomos para a Assembleia da Diocese. Um caminho muito longo. Atrasamos, chegamos tarde, num acidente de carro. Eu estava dirigindo o carro, o padre morreu na hora. Então foi um transtorno grande para embalsamar o corpo, velar e enviar para a Índia. O corpo foi para a Índia porque seus pais, a família, exigiam o corpo do filho. Fiquei sozinho por um bom tempo. Depois foi um brasileiro, aqui de Frutal, do Triângulo Mineiro, Padre Reginaldo. Depois de 10 meses ele veio no Brasil de férias, veio de férias. Queria celebrar o seu aniversário no Brasil. E lá recomendamos para ele fazer o teste da malária, fazer um kit de malária. Ele disse, não, eu estou bem, não preciso. E depois de alguns dias na sua cidadezinha pequena, por um posto de saúde, com alguns sintomas, dentro de 5 dias o padre morreu. Chegou em Uberaba, já no centro maior, mas já quase sem vida, os órgãos, o fígado e os rins já comprometidos. Eu fiquei mais 1 ano e 3 meses sozinho. Agora, no dia 9 de abril, chegou lá para estar comigo
O padre Jean veio dos Camarões, de língua francesa, passou pelo Brasil para o estágio, para o português. Estamos juntos. Eu já era para ter saído, devido ao ambiente tão difícil, e também para a saúde nada recomendável. Mas só posso sair quando estiver 2 padres. E uma proposta de Ruanda enviar um sacerdote para o próximo ano. Talvez deva passar pelo Brasil para aprender a língua e depois chegar. E quando estiver estabilizado, daí sim já posso, o provincial poderá pensar e me tirar de lá para o outro lado. Então ali eu convivo diariamente numa paróquia, no município que a paróquia está dentro, com 173 mil habitantes. São formigueiro. No bairro que eu vivo, nem é bairro, é uma vila, Vila Cafunfo chamada, tem mais de 100 mil habitantes. O critério de tudo isso é a primeira da guerra. Ali ficava o quartel, o exército do governo. Então buscaram para proteção. E o outro onde eu moro é uma região diamantífera. Tem muito diamante. Quase uma serra pelada antigamente aqui no Brasil. Imagina. Eu vivo nesse ambiente. Uma loucura. Os brancos lá são aqueles que compram os diamantes. Às vezes me chamam de branco lá pensando que eu sou um comprador de diamante. Os carros escuros, ninguém sabe, uma velocidade imensa. E tem as empreiteiras lá que tem a legalidade para tirar o diamante. E depois os pobres ficam lutando, brigando pela sobra, pelo resto. Chamado ali diamante artesanal. Vão tirando o seu jeito. Então isso gera muita miséria, muita pobreza, prostituição. A AIDS é altíssima nesse bairro onde eu moro. A poligamia é legalizada no país. O antigo presidente tinha 4 mulheres, muitos filhos. O que não faltam ali são crianças. Então, para a evangelização, um grande desafio. O ato social deles é mais os velórios do que outra coisa. Vivem em velórios. E deve estar toda a família, porque senão, quem não estiver é acusado de feiticeiro que mandou matar. Morreu um, tem que matar outro, alguém mandou matar. Nunca se aceita a morte como algo natural. É alguém. Se morre um filho, acusa o pai, é o mais velho acusado que mandou matar. E lá na missão eu escondo muitas pessoas que querem matar, porque foram acusados. Alguns vão se despedir de mim porque tem que fugir, foram acusados de feiticeiros. Então uma cultura assim. E depois quem decide não é a pessoa, é o grupo. Sempre o grupo. Quando nasce uma menina, eles fazem festa. Quando nasce um menino, não se faz festa, porque na hora que o pretendente vem querer a menina, ou a jovem, se chama alambamento, o pai faz uma lista que ele tem que cumprir. Grade de cerveja, cabrito, uma porção de coisas. Enquanto não cumprir aquilo, ele não leva a filha. Praticamente um objeto, um dote. E se ele não cuidar bem da filha, o pai busca e mais uma lista de indenização. Tem que indenizar os males que ele causou para a filha dele. Então, uma realidade assim, que como a moeda tem os dois lados. De tristeza, de dor. Ali é a lei do mais forte. A lei do mais forte. Na casa, a comida, o homem come primeiro sozinho, depois vem os filhos homens, cada um sozinho. Depois vem a mulher se sobrar as crianças. As crianças não têm nenhum valor. Até na igreja, na porta da igreja, sempre fica um senhor com um pau na mão, impedindo as crianças de entrar. Elas não podem entrar porque não tem valor. E o que não falta lá são crianças. Eles dizem que fazem muitos filhos porque morrem muito. Isso é verdade. Morre muita criança, uma atrás da outra com facilidade, devido a um ambiente que não tem higiene. Imaginem 100 mil pessoas numa vila morando ali. Como é que é isso? Lá não temos nem água encanada e nem luz. O padre Reginaldo, antes de ir, me disse pelas redes sociais: Padre Alceu, me passa o endereço daí. Não tem endereço, não tem nenhuma rua asfaltada. Então, quando chove, aquela tragédia, quando eu sigo aquela poeira, uma terra bem fina. Nós temos lá um Toyota Land Cruz, tracionado. Sempre tem que usar a tração, na areia ou na água quando chove. Então, um grande impedimento são as distâncias também. Para visitar as comunidades, a paróquia tem
45 comunidades. As aldeias, muitas são aldeias. Praticamente umas 10 são mais pequenos centros, mas a maioria são aldeias. A aldeia tem um chefe ali chamado Soba, que é quase como o dono da aldeia, onde vivem várias famílias. Ele que permite alguém que entre ou que saia, alguma coisa assim. Então ali eu gosto muito de visitar as aldeias. E eles gostam que o padre durma na aldeia, coma da comida deles. E graças a Deus, Deus me deu essa força. Gosto muito de ir para a aldeia e dormir na aldeia. Eles preparam o melhor para o padre. Até lá se conta uma história que um padre estrangeiro, bastante grande, alto e tudo, foi numa aldeia e lá, dependendo, o chefe oferece o melhor que tem, até a sua esposa ou sua filha, ou alguma das filhas mais bonitas da aldeia, para a visita. E uma jovem se apresentou para o padre. E o padre, estrangeiro, com dificuldade, disse alguma coisa e ela entendeu que o padre queria duas, não uma só. Então, tantas histórias assim, né? Mas o padre não queria ficar com ninguém, né? Para dizer que também tem esse lado tão bonito da acolhida, da fraternidade. Então, eu senti muito no início. E também, quando eu cheguei nas aldeias, as crianças fugiam de mim. Corriam, porque é o branco, né? O branco sozinho no meio dos negros ali. Então, tinha muito medo. Eu pensava, como eu vou conquistar essas crianças? Eu ficava chateado, eu queria abraçar, beijar aquelas crianças e não podia fazer. Daí percebi que eles gostavam de futebol. Futebol parece que é uma cultura que está em tudo que é lugar. Lá não tem TV, não tem rádio, não tem nada, um fim de mundo, porém futebol eles sabem jogar. As meninas, os meninos. Então levei bola, levei doce, ganhei as crianças. Agora um grude comigo, são um grude das crianças. Recebo muito amor das crianças. Padre Uetueia, Padre Uetueia. É o canto que elas me recebem na aldeia. Vão lá na frente me esperar, vem tudo cantando, desde pequenininho. O nosso padre chegou. Padre Uetueia significa isso. O nosso padre chegou. Então recebo muita atenção e gosto de jogar, brincar, ir para o rio, tomar banho juntos. À noite a fogueira, no meio da aldeia, aquela lua muito linda à noite. Depois tem a hora da dança também, ensaio de cantos. Também entro na dança com eles. Aquela areia solta, descalço. Muitas coisas bonitas e lindas. E me pergunto, eu também não sei como que eles vivem, porque não tem nada. Não tem escola, não tem saúde, não tem famílias. Vive tudo junto ali, muita criança. E vive. Tem uma alegria natural. Uma alegria, uma espontaneidade. E são muito carinhosos. E o bispo lá me dizia, padre, você está chegando, vou lhe dizer aqui, não se abraça nem se beija como os brasileiros, não. Pelo contrário, eu vejo que até mais agora. Eu não comecei mais, eles que começaram. Carinhosos, afetuosos. Então, vivo nesse ambiente e já estou também me preparando para sair. Porque já vou fazer alguns exames aqui da doutora Fernanda, que na fisioterapia diz, padre, as suas coisas estão tudo elevadas aí, etc. Os anos não vêm só. Talvez as marcas da malária também. Mas estou muito feliz, muito contente, uma experiência radical, não é para todos. Primeiro dia que cheguei para presidi a missa, depois teve um almoço, eu fui me servir e vi que tinha uns corozinhos, bichinhos, nos ambientes ali. Eu pensei comigo, eu vou meter no prato agora, se eu meter conta comida enrolando vai, né? Mas se eu deixo, alguém diz, padre, o senhor esqueceu e comer puro aquilo, aqueles coralzinhos podiam fazer cócega aqui ao descer. Então, vim para a mesa, daí de uma freira brasileira que estava lá, é de outra paróquia. Padre, o senhor gosta desse bichinho? Gosta, ó. Não, porque eu estou um ano aqui, não consigo comer, o senhor no primeiro dia já come, padre. Se não encarar no princípio, depois é difícil. Também aprendi muito com isso. A vida se decide agora no hoje. O que podemos fazer hoje que não deixemos para amanhã. Aprendi muito com isso. Para ir para as aldeias, me preparo 15 dias antes, vou deixando as coisas ali, preparando, arrumando. Então também na outra aldeia, que eu fui no meio da mata, na fronteira com o Congo, 3 horas de moto, quase chegando tudo mato, carro doente. Daí tinha os caçadores ali, parando na moto. O senhor é o padre?
nos mandaram caçar para o senhor. Veio que veio a nossa caça. Tinha uma fogueira. Encontrei umas facas já ali sapecadas. Em cima da fogueira estava sapecando um macaco enorme, um gorila assim. Rindo para mim. Padre, amanhã você vai comer esse bicho aí. Muito bem, com muito prazer. E no dia seguinte trouxeram aquele macaco, padre. E comi com prazer, com gosto. Eu nunca levei comida para as aldeias. Sempre me servi daquilo que eles me ofereceram. Talvez a evangelização passa por aqui, sem palavras. Porque ali são tudo língua local. Não entendem português, tudo língua local. Então a evangelização vai na presença, nos gestos, nas atitudes nossas. Então o comer, o dormir lá com eles, essa é a maior evangelização, a presença. Hoje é tão difícil, né? Vocês são cobrados também para estar presente, né? Eu vi os convites aqui e tudo, mas a dificuldade é de estar presente, porque a presença é tudo, né? É tudo. Então um pouco isso que eu quero compartilhar com vocês. Obrigado por poder estar aqui dizendo isso também. Agradeço quem está nas redes sociais e acompanhando, nos acompanhando nesta noite. Obrigado, Padre Alceu, pelas palavras. A gente já sabia que a sua missão era uma missão difícil, mas ouvindo da maneira que o senhor colocou, o senhor é enviado de Deus. Para cumprir uma missão dessa, não é fácil, né? Fica aberta a inscrição para o grande expediente. Concedo a palavra ao primeiro orador inscrito. Gostaria de cumprimentar o senhor presidente, o vereador Adílio, demais colegas vereadores, cumprimentar, agradecer a presença do meu filho Henrique, né? Hoje está aqui, os funcionários, a esposa do nosso presidente, imprensa, nosso assessor e todas as pessoas que nos assistem nas suas casas. Eu venho em uma boa noite especial, né? Ao padre José Alceu. Eu venho mais aqui com breves palavras, acho que falar em nome de todos os nossos vereadores, até bem comovido com a sua história e parabenizá-lo por esse trabalho, que, como o senhor falou, não é para todos. Nessas breves palavras que o senhor nos passou, que a gente sabe do sacrifício, e como o presidente acabou de dizer, é um homem de Deus, né? Para encarar essas farpas da vida com esse humor e com essa alegria. Então fica aqui a nossa gratidão, né, por o senhor estar aqui, por estar cuidando lá dessas crianças que precisam de um carinho, né, que precisam desse apoio, para que tenham um pouquinho mais, um pouquinho melhor, condição melhor, pelo menos, de um carinho, né, Padre? Então fica aqui toda a nossa admiração pelo senhor, por seu trabalho, e dizer ao presidente que essa atitude, esse trabalho do Padre José Alceu é digno de um reconhecimento. Acho que a gente pode preparar um reconhecimento para ele, porque ele está de parabéns. Eu acho, nem sei se a palavra parabéns ela é suficiente para o seu trabalho. Eu acho que eu não conseguiria fazer isso, muito menos comer um Corolla, como o senhor
falou, né? Então fica aqui toda a nossa gratidão, que Deus continue abençoando a sua vida, dando saúde, para que o senhor possa continuar lá na África ou em qualquer outra parte do país, fazendo bem e levando a palavra de Deus e a alegria ao povo. Muito obrigado, em nome de toda a Câmara de Vereadores. É isso, senhor presidente. Muito obrigado. Antes de encerrar, eu gostaria aqui de cumprimentar minha esposa que se faz presente, aos funcionários dessa casa, a Folha Sul, na pessoa do Felipe, nosso assessor jurídico, o André, e o nosso grande amigo aqui, o filho do vereador, o Henrique. A todos os internautas que nos assistem em suas casas, e gostaria também, padre, de lhe agradecer por a presença nessa casa. Nós nos sentimos muito honrados com a sua presença e a explanação da sua história, da história missionária que o senhor tem, nos enche de orgulho de ser sul-santarrosense e mais ainda eu de ser um cidadão da Forquilha do Cedro, que criamos juntos, né? Éramos vizinhos, e de ver essa importante e linda missão que o senhor cumpre mundo afora junto a essas pessoas que mais necessitam. Muito obrigado. Muito obrigado. Não havendo mais nenhum vereador inscrito e nada mais tendo a tratar, agradecemos a presença de todos e damos por encerrada essa 38ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da 8ª legislatura. Boa noite a todos.